eu sou Lindon Johnson de Carvalho, sou aluno da Faculdade Univesp do Estado de São Paulo e pertenço ao Polo de Juquitiba, e neste polo eu curso licenciatura em Pedagogia. E o nosso grupo escolheu o tema Alfabetização no Ensino Fundamental 1 do primeiro ano através de jogos e brincadeiras didáticas. Quando falamos de jogos, falamos de interação, falamos de amizade, falamos de respeito, falamos de empatia e falamos de aprendizado também. Esse foi o motivo de escolhermos os jogos, porque as pessoas estão muito distantes umas das outras e o conflito social depois do Covid-19 deixou quase de existir. Então, a nossa ideia dos jogos é fazer com que as crianças voltem a participar uma com as outras. Olá, eu sou a Bruna Carolina de Lima Barbosa, estudante de Pedagogia pela Univesp, no Polo de Juquitiba, São Paulo. Olá, eu sou a Joeli Simas Rodrigues, aluna da Univesp, do curso de Pedagogia do Polo de Juquitiba. Olá, eu sou a Joesina Soares, do curso de Pedagogia do Polo de Juquitiba. Olá, eu sou a Karen Neves Salles, estudante do curso de Pedagogia do Polo de Juquitiba. Olá, eu sou a Marcília Aparecida Jacobi, aluna de Pedagogia do Polo de Juquitiba. Olá, meu nome é Natalina Nogueira Munhoz, sou aluna da Univesp do Polo de Juquitiba. Olá, eu sou a Samara Oliveira de Souza, aluna da Univesp, do curso de Pedagogia do Polo de Ilha Comprida, São Paulo. Olá, eu venho fazer um percurso sobre cada etapa do nosso trabalho. Ele abrangeu a alfabetização através de jogos e brincadeiras didáticas para o primeiro ano do Fundamental 1, anos iniciais, que tem como objetivo auxiliar na etapa da apropriação da escrita e leitura, visando o ensino-aprendizagem mútuo, onde aluno e professor constroem o conhecimento, que é de grande importância, juntamente com o complemento da ludicidade, colocando a criança no papel ativo em seu processo de aprendizagem, proporcionando um momento de descontração e interação com objetivos didáticos. O processo de alfabetização tem sua importância na formação do aluno quanto à linguagem escrita. De acordo com o Plano Nacional de Alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular, a alfabetização deve acontecer do primeiro até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Sendo assim, percebe-se que estes são os anos de maior importância para a alfabetização. No primeiro ano, inicia-se este processo para a aquisição da leitura e escrita, momento onde as práticas pedagógicas precisam ser focadas em possibilitar os saberes adequados para concluir esta etapa. É de conhecimento geral que desde o decreto, na data do dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, decretou a pandemia da Covid-19. As escolas passaram a funcionar de forma remota, ainda em 2020. Com os avanços da ciência, a fabricação da vacina, a diminuição de casos e o índice de mortalidade no final do ano de 2021, o ensino das escolas volta gradualmente ao híbrido e seguindo para o retorno presencial no início do ano de 2022. Os estudantes, em especiais esses que iniciam agora em 2022 o primeiro ano do Fundamental 1 e que se espera a iniciação da alfabetização, concluíram a educação infantil de forma remota nesses 2 anos. Observou-se que estes alunos estão mais agitados, menos focados e com uma necessidade maior de atenção, principalmente nos resgates das interações. E somos sabedores que a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil foi pensada em garantir os 6 direitos de aprendizagem da criança, que é conviver, brincar, explorar, participar, expressar-se e conhecer-se. Assim, o brincar e os jogos didáticos
com a sequência didática são ferramentas com a intencionalidade educativa em auxiliar nesse processo de resgatar esses direitos que não foram vivenciados presencialmente durante o ensino remoto. Mas não somente resgatar, mas promover condições para avançar nos conteúdos que agora serão abordados no Ensino Fundamental 1 no primeiro ano. Quanto ao nosso referencial teórico, muitos pesquisadores abordam a importância da ludicidade para as crianças. E durante nossa formação, conhecemos nomes que tiveram uma grande representação na história da educação. Segundo os registros históricos sobre a educação, percebe-se que há uma infinidade do trabalho que tratam a infância, sua formação e desenvolvimento. Realizamos pesquisas bibliográficas para trazer a fundamentação do nosso trabalho e verificamos nomes que tiveram grande relevância no nosso tema. 4 deles são indispensáveis ao conhecimento dos profissionais envolvidos no campo educacional. Trata-se de Piaget, Vygotsky, Froebel e Vallon. Em primeiro lugar, quando falamos de Piaget, foi um psicólogo suíço, importante estudioso da teoria do desenvolvimento, que viveu entre 1996 a 1980. Foi um grande revolucionário da educação. Trouxe grandes mudanças na sua época que repercutem até os dias atuais. Os aspectos relevantes sobre o estudo de Piaget é o desenvolvimento humano, o uso dos jogos como instrumentos educativos. Na visão de Piaget, o uso de jogos no desenvolvimento infantil tem um papel de estimular o sensório motor e de simbolismo. Sabe-se que Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo em estágios ou fases que são bem conhecidas e trabalhadas. Estas representam a maneira como Piaget compreendia a cognição. Cada parte desse estágio descrito trata-se de comportamentos específicos de um período do desenvolvimento humano e com suas caracterizações próprias da idade. São estes: estágio sensório-motor, pré-operatório, pré-operatório concreto, operatório formal. Assim sendo, a cognição pode ser compreendida como desde o nascimento, com seu último estágio aos 11 anos de idade. De modo semelhante, Vygotsky, nascido na Rússia em 1896 a 1934, era psicólogo, desenvolveu muitas pesquisas sobre o papel da aprendizagem e as relações sociais. Seus estudos deram origem ao pensamento conhecido como socioconstrutivismo. Suas teorias baseiam-se no desenvolvimento do cognitivo. Todo o processo se dá por meio das interações sociais. Estas são feitas por meio da linguagem. Essas interações ocorrem ao longo do tempo de vivência do indivíduo, denominadas socioconstrutivismo. E sobre Vallon, nasceu na França, sua formação era medicina, filosofia e psicologia. Porém, o seu trabalho, que teve grande notoriedade, foi sobre a psicologia do desenvolvimento. Suas teorias são centradas na psicogênese humanas. Nessa perspectiva, o seu estudo é baseado em 3 pontos que são fundamentais, sendo este afetivo, cognitivo e motor. Ainda sobre estes fundamentos, Vallon divide esta temática em 5 estágios que são descritos no trabalho. Ainda é digno de nota o pensamento de Vallon sobre jogos e brincadeiras, pois revela que a criança pode interagir com objetos, criar cenas, imagens, combinar e modificar e criar opções usando sua imaginação.
foi um educador alemão, um dos primeiros educadores a considerar a infância como fase importante na formação da criança. As ideias defendidas por esse educador também foram incorporadas pela psicologia. Era considerado um revolucionário da educação à frente do seu tempo. Seus estudos defendiam a primeira infância e relatavam o brincar como base do aprendizado. Os jogos e brincadeiras foram defendidas como um recurso de aprendizagem, o que era muito inovador na época em que Froebel publicou seus textos, 1917. Mas também ainda hoje é transformador. Isso porque documentos como a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil são norteadas com a importância do brincar. Quanto à metodologia utilizada para a realização deste artigo, estas se basearam na revisão bibliográfica, que consiste em pesquisas documentais, livros em PDF, banco de teses e dissertações de universidades e sites. A pesquisa bibliográfica feita tomou como referência teóricos de grande relevância no campo educacional e alguns conceitos que serviram para nortear o trabalho desenvolvido, sendo a interpretação e a reflexão de cada fonte citada ao longo do trabalho. Além disso, nossa pesquisa teve uma abordagem qualitativa visando analisar os impactos dessa metodologia didática no processo de ensino-aprendizagem e avaliar os efeitos deste modo de ensino nas crianças que não puderam vivenciar as habilidades e competências da educação infantil presencialmente em sala de aula. A sequência didática é uma estratégia educacional que busca ajudar os alunos a resolverem um ou mais problemas sobre um determinado tema. As atividades são elaboradas e desenvolvidas dentro de um plano de aula com um objetivo, seguindo uma lógica sequencial. Desenvolvemos uma sequência didática com o jogo da memória analógico com o objetivo de auxiliar na alfabetização. Nos baseamos na Base Nacional Comum Curricular para desenvolver as habilidades e os conteúdos para esta fase. O jogo da memória busca auxiliar, interpretar as letras do alfabeto, seus nomes, compreender que as palavras são compostas por sílabas, que é preciso registrar cada uma delas e que cada fonema corresponde a uma letra ou conjunto de letras, e proporcionar a escrita espontânea, onde a criança não tenha medo de errar ou preocupação. Montamos um plano de aula com a hipótese de como aconteceria o jogo e o brincar, com 3 etapas que se ligam entre si durante a aplicação das aulas, iniciando o jogo com as letras iniciais e com a imagem e o auxílio do alfabeto móvel. Na próxima etapa, será trabalhado as sílabas e finalizando com a confecção do jogo, colorindo e com a escrita espontânea. O jogo confeccionado poderá ser utilizado para as próximas brincadeiras. Descrevemos dentro do plano de aula como o professor deve organizar os alunos, o material que irá ser utilizado e os locais onde será realizado. Deixamos disponíveis em anexo os cards como exemplo. O grupo conclui dizendo que saber da importância dos jogos e brincadeiras para a educação não é o bastante. Este trabalho teve como objetivo especial mostrar que a criança consegue aprender de forma significativa usando jogos e brincadeiras direcionadas, com objetivos claros, didáticos e com regras bem explicadas. E como pode servir de apoio agora que nossas crianças, após 2 anos, retornaram para o ensino presencial.
Ficou esclarecido, a partir dos pensamentos teóricos, que a brincadeira e o jogo são essenciais no desenvolvimento da criança, portanto, é algo indispensável para compor o processo de ensino-aprendizagem na educação. Desta forma, pode-se finalizar dizendo que as brincadeiras sempre devem prevalecer nas escolas, em casa e no meio em que a criança está inserida. Com essa compreensão sobre a importância de jogos e brincadeiras, percebe-se que a pesquisa, além de ter sido fundamental para ampliar o conhecimento sobre o tema, vai desencadear no futuro como propulsora da melhoria da formação, visto que pode inspirar outros trabalhos, incluindo-se uma pesquisa de campo acerca do trabalho, que o uso de todas as metodologias da educação, quando bem direcionadas e planejadas, podem sim ser essenciais no processo de ensino-aprendizagem da criança. Bom, após a dissertação da Samara, eu vim aqui falar que os jogos que nós elaboramos são jogos de forma física, que é para que crianças tenham uma interação umas com as outras. E eu trouxe esse cenário aqui de Mata Atlântica, simplesmente porque nossos jogos, ele retrata os animais que pertencem à nossa fauna brasileira. Aqui fazer meus agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né? Depois quero agradecer aqui a Faculdade Univesp por ter dado essa oportunidade para que possamos concluir o nosso curso de licenciatura em pedagogia. Quero agradecer de forma direta e indireta a todos aqueles que nos ajudaram, né? E fica aqui meus agradecimentos e que Deus nos abençoe.